da imagem aqui não está muito boa, porque eu estou no carro, porque eu parei aqui em respeito a vocês, consideração. Mas Ó, foi, como vocês estavam falando, ele ficou bastante calmo até até a sentença, né, do Conselho de Ética. Quando ele saiu a absolvição de 12-5, aí ele ficou descontrolado, o deputado Janones. E agora fizeram até o meme, porque eu tive que utilizar da força necessária, não cometi nenhum excesso para conter uma injusta agressão do deputado Janones. Ou ele ia ser agredido ou ele ia agredir naquele momento. Porque o que acontece? Eles forçam a barra, colocam assessores para provocar os parlamentares, e quando a gente reage, aí eles pegam e se vitimizam, como eles sempre fizeram isso. Inclusive, na reunião da oposição, eu falei que era para a gente ter bastante cuidado com relação a esse comportamento de alguns parlamentares, não são todos, deixar claro isso. O voto do deputado Boulos foi com respeito ao regimento, porém tinha uma prova nova, que foi o voto que eu fiz, o voto em separado. Qual é a prova nova? É que os áudios e a prova concreta foram divulgados em novembro de 2023. Então, cabe sim à nova legislatura, e ele era para ter sido a admissibilidade do processo, respeitando o contraditório, respeitando o devido processo legal, respeitando a legislação vigente, diferentemente do que a Suprema Corte vem fazendo no nosso país. Nós iríamos respeitar tudo isso. Agora, óbvio que lá é uma casa política. E, infelizmente, o meu relatório, o voto separado que fizemos no decorrer do processo ontem, foi vencido por 12-5, onde a base do governo atuou fortemente para livrar o deputado Janones, que estava totalmente descontrolado depois do resultado. É um deputado dos 513. É o deputado que eu tenho mais de respeitoso. É um ser abominável. A gente não consegue nem ficar no mesmo lugar que esse cidadão. Eu tive que me controlar ontem para, obviamente, não aplicar o mata-leão e apagar ele. Então, eu utilizei a força necessária para que ele pudesse se controlar, se conter e não agredir os parlamentares. Quem duvida, né, deputado, é que, assim, não entendendo que foi extremamente necessário o que você fez, mas quem duvida que você possa ser punido mais severamente por ter segurado aquela situação do que ele por ter feito de maneira confessa a rachadinha que ele fez. Né? Eu não duvido de mais nada no Brasil, né? Que uma coisa assim possa acontecer. Né? Algum de vocês tem uma pergunta específica, um comentário que queira agregar aqui? Kênia, não sei se acho que você está falando, Kênia, mas eu acho que o seu áudio está mutado. Estava só dizendo, né, que não é o que se faz, é quem faz, né? Exatamente. Lili? Sim, primeiro, Cabo Gilberto, deputado, o senhor é um querido, o senhor faz um trabalho maravilhoso, não apenas na Câmara dos Deputados, representando o seu estado, mas pelo Brasil, e o senhor fez aqui no exterior, e eu sou prova, eu sou testemunha disso, então tem que falar isso para a nossa audiência. Muito obrigada pelo que o senhor fez aqui, muito obrigada pelo que o senhor fez ontem no Conselho de Ética, e obrigada por participar aqui agora, né? Eu sei que eu te fiz um convite um tanto quanto pressionado aí de última hora, e o senhor prontamente nos atendeu, então muito obrigada por isso. E naquele momento, né, quando eu estava vendo todos os vídeos, eu vi ali tantos deputados queridos que eu sei que são muito esforçados, que estão lutando ainda para manter o Congresso Nacional vivo e funcionando. Por quê? Porque, como o Sargento Farruri acabou de falar aqui, né, o STF, com essa judicialização de tudo, o STF está atropelando o poder legislativo, né? E o executivo não atropela, mas compra. Então, é corrupto, né? E aí a gente vê ali de todos os lados o Congresso sendo estrangulado. Então, vocês, poucos nesses 500 deputados aí, poucos são os que ainda respiram, os que ainda lutam, né? E eu vi alguns deles no meio daquela confusão, daquele barraco. O senhor estava lá tentando apaziguar tudo, separar tudo. Eu queria saber do senhor um pouco o que aconteceu depois, né? Os depois ali, nós vimos alguns vídeos do Nicolas falando, se posicionando, também do Janones, mas como que ficou o clima ali no Congresso? A frustração de vocês, eu só consigo imaginar, porque se fosse algum deputado de direita cometendo um crime de rachadinha, que tivessem os áudios, exatamente, já estava fora do Congresso, já tinha perdido
do mandato, e se bobear estava sendo processado e preso e o caramba. Então, assim, para vocês devem ser muito frustrantes. Ele saiu impune, a impunidade no Brasil compensa, deputado. O que aconteceu depois? Fala pra gente um pouco. Deputado, O clima ficou muito tenso. Pois não, Paulo. Só, deputado, antes do senhor senhor, né? Não sei, antes de você responder. Sou soldado do povo brasileiro. Antes de você responder essa pergunta da Lili, que é muito pertinente, eu quero só passar o comentário para o Eduardo. Ele quer tecer um comentário também. Quem sabe ele já incremente a pergunta e o senhor já arremata as duas, por favor. Professor Eduardo. Não, eu queria agradecer o trabalho do deputado Gilberto Silva, né? Agradecer muito. Não deve ser fácil trafegar naquele antro. E dizer que eu gostei muito da definição que você deu do deputado Janones, tá? Perfeito, né? Exatamente isso. A gente deve usar a linguagem verdadeira quando a gente se refere a qualquer elemento da nossa sociedade. Então, muito obrigado pelo seu trabalho. Qual foi o termo? Foi... Acho que foi abominável. Abjeto, não foi? Desprezível. Eu estou na dúvida. Desprezível, abjeto, abominável. Desprezível. Asqueroso. É asqueroso, desprezível. Lamentável, degradado. Eu não me lembro agora exatamente, mas parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês aí pela audiência, agradecer a Lili pela pergunta. Quando acabou, o clima na Câmara ficou muito pesado. Aí teve a deputada que é paraibana, mas representa São Paulo, que é a deputada mais idosa do Congresso, que tem quase 90 anos. Erundina, ela fez um discurso defendendo as ideias dela, que nós respeitamos, obviamente, faz parte da democracia e faz parte do parlamento. Daí, a esquerda foi no plenário utilizar, porque a deputada passou mal, para atacar a gente novamente, onde não teve nenhuma discussão. Então, esse pessoal é abominável, a palavra é essa, abominável. São pessoas que não têm escrúpulos. Não são todos, obviamente, aqui a gente não vai generalizar, mas uma parte, eles foram para a tribuna, no plenário, por isso que a sessão foi encerrada, para mentir novamente, utilizando a idade da deputada e porque ela passou mal, atacando os parlamentares da oposição ao descondenado Lula. E por conta disso o clima ficou bastante pesado. Eu tive mais esforço ainda para conter o deputado Zé Trovão no final, porque o assessor do deputado Janones foi provocar o deputado Nicolas, podem olhar as imagens, e o deputado Zé Trovão foi em sua direção, e a turma do Deixa Disso, eu tive muita força para conter ele, e daí Janones foi pelos corredores, Nicolas foi seguindo ele, aquele bate-boca, e vocês observam que Nicolas está dizendo, me respeite, me respeite, me respeite, e ele lá, mandando Nicolas para aquele lugar, chamando para briga, mas ele estava bem quietinho antes do resultado final da votação, para os senhores acompanharem, as senhoras, como esse pessoal age. Então, esse deputado Janones, dos 503, sem dúvida nenhuma, é o ser mais desprezível da Câmara dos Deputados. Não temos palavras para descrever esse cidadão. A gente fica o clima pesado quando ele entra. Graças a Deus que ele é preguiçoso, não vai trabalhar, ele só chega lá, coloca a digital dele e vai embora, fica votando pelo Infoleg. Graças a Deus que a gente convive com ele lá todos os dias.